Olá, Gisele. Prazer, seja bem-vinda. Estou aguardando aqui os convidados. André chegou. Deixa eu ver como eu adiciono aqui. Olá, Tudo bom? bem, professora Lu Quanto Carrilho, bem? tempo? Eu tô vendo se a Luzimar também consegue entrar, que eu li que no Instagram pode até 4 pessoas, mas para mim é uma novidade, eu não sei como se faz isso. Nem eu. E Luzimar, você tá aí? Acho que você tem que Eu pedir aqui, uma solicitação. É. Não sei. Tudo bem com você aí no Canadá? Me conta. tudo bem, tudo tranquilo, né? Estamos chegando aqui no final do inverno que foi longo, Aham. como todo inverno aqui, são 3 meses e meio de inverno, mas esse inverno foi particularmente, olha a Luzimar aí, particularmente rigoroso. Então agora a gente está Entendi. no início da primavera. Ó, a Rosânia tá dizendo que está com saudade de você. Beijos para o Fábio. Beijo enorme para ela. E obrigada por você participar dessa live, a nossa segunda live do Sarau da Casa Azul. Para quem não conhece, o Sarau da Casa Azul, na verdade, começou como podcast, né? A gente entrevista as pessoas e bota no ar essas entrevistas, essas conversas no Anchor, no Spotify, enfim, e a gente vai divulgando. E a gente teve essa ideia de fazer o sarau. E eu gostaria de apresentar rapidinho aqui a Luzimar Soares, que está aqui do lado, que é minha companheira de podcast. Luzimar, fala uma coisa, amiga. Olá, gente. Boa tarde. Boa noite para você, André, que já deve estar aí à noite no Canadá. Muito obrigada por vir aqui conversar conosco. É um prazer receber você mais uma vez, agora ao vivo, podendo te ver e podendo com todas as pessoas te vejam ao mesmo tempo que a gente te ouça também. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu estou percebendo que dá um pouco de interferência com mais pessoas falando, então eu vou ficar um pouco mais quieta, até porque o nosso convidado é que tem muita coisa para nos falar, mas eu vou entrando aqui aos pouquinhos, tá? E aí a gente vai levando aqui a nossa hora de conversa. Bom, Obrigada, André. eu é que agradeço o convite, tanto da professora Luciene quanto da professora Luzimar. São duas pessoas que estão desbravando a- esse novo modelo de comunicação pré-pandêmico, né? Mas que durante a pandemia foi tão necessária, praticamente oxigênio para todos nós. Então, parabéns pelo trabalho do Sarau da Casa Azul e por outros trabalhos que tanto a professora Luciene quanto a professora Lucimar vêm fazendo durante esse período todo. Obrigado. Eu gostaria de acrescentar que o professor André Sena, ele é historiador, formado em História, foi meu colega na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi professor durante muitos anos em Relações Internacionais, que é uma área que ele desbravou bem, bastante, mas ele vai falar daqui a pouco sobre as novas áreas, novos temas que ele vem pesquisando. Eu gostaria de agradecer e avisar também que ele foi um dos primeiros a participar do nosso podcast também, agradeço muito. E recentemente ele participou de uma live com a querida Paula Altran, que também é uma moça que tem se dedicado a fazer lives diárias, 11 da manhã, pessoa incrível. E, pois é, André, obrigada por você estar aqui, meu colega, meu amigo, parceiro de projetos. E Canadá e Brasil, similaridades culturais. Como é que é isso? Como é que você estando morando, né? Você morando, na verdade, em Toronto, você saiu do Brasil para ir. Como é que é seu olhar daí para o Brasil nesse momento? E como é que você se deu, né, esses temas de pesquisa que vem surgindo, né? Porque você, né, vou adiantar, você vem escrevendo para o Jornal de Toronto, vem desenvolvendo outros temas também. Como é que é isso, esse olhar, né? É, Conta um Canadá, pouquinho.
O Canadá sempre despertou muito interesse para mim. Eu, na verdade, já vinha pesquisando o Canadá muito antes de pensar em vir para cá, 4, 5 anos antes. Eu nunca fui um americanista. O continente americano nunca foi o meu objeto de pesquisa como historiador, portanto, ser um americanista hoje é alguma coisa relativamente nova. Eu sempre estudei muito Brasil, sempre estudei muito Oriente Médio, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre o pensamento político autoritário brasileiro. Depois eu desenvolvi uma tese de doutorado sobre Israel e os palestinos, especialmente a partir da historiografia israelense. Mas depois do doutorado, você sempre faz uma pergunta, todo mundo que faz doutorado faz essa pergunta, né? Que é o famoso "e agora?", né? Porque depois do doutorado, você de alguma maneira tem uma certa chancela da academia para dar os voos que você quiser, para pensar o que você quiser. O Canadá me chamou particularmente a atenção por causa de um povo específico que vive aqui no Canadá, que eu descobri por acaso. Eu sempre fui muito ligado à cultura francesa, sempre fui muito ligado à língua francesa. E trabalhei no consulado da França durante muitos anos, né, durante 13 anos, e descobri, por acaso, um povo chamado povo acadiano que mora, que vive e que construiu praticamente o Canadá. Os acadianos, de alguma maneira, eles fundaram os primeiros contornos daquilo que o Canadá seria, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista cultural. Quer dizer, a hegemonia britânica no Canadá, ela é uma hegemonia do século XVIII. O Canadá é um país que, embora não seja um Estado, ele foi contornado, foi rascunhado no século XVII, no início do século XVII, eu diria 1604. E ele foi rascunhado pelos franceses e não pelos ingleses. Então, o primeiro rascunho de Canadá é um rascunho francês e não é um rascunho francês qualquer. É um rascunho francês bem subjetivo, que gerou aqui uma cultura franco-canadense que nós conhecemos como cultura acadiana, que depois virou um povo específico que ainda hoje reivindica uma identidade própria no Canadá Atlântico, que é o povo acadiano, que tem inclusive uma bandeira própria, fala uma língua francesa muito diferente do francês que se fala no Canadá. Eles têm uma colônia acadiana? Como é que eles se encontram geograficamente? Curioso, né? Porque a gente acha que é uma colônia. Eu também me perguntei isso logo no início. Os acadianos, eles são uma espécie de civilização com um grau muito alto de autonomia cultural no Canadá. Como eu disse, eles falam um francês que é muito diferente do francês que se fala no Quebec, que é muito diferente do francês que a gente normalmente escuta nesse mundo da francofonia, que envolve os países da África, que envolve a própria França, que envolve o Canadá. O francês acadiano ainda hoje é o francês do século XVII. Ele tem resquícios muito típicos do francês da época de Luís XIV. E ainda hoje ele é um francês dificílimo de entender. E você entrou em contato com essas pessoas? A primeira Desculpa, coisa que eu fiz quando me despertou a curiosidade acadêmica sobre os acadianos lá no Brasil, em 2015, 2016, foi entrar em contato com o Museu Acadiano, que fica no Canadá Atlântico. O que a gente chama de Canadá Acadiano fica especificamente nas províncias marítimas. A gente chama de Maritimes aqui. Províncias marítimas do Canadá Atlântico, especialmente o New Brunswick, ou Novo Brunswick, a Nova Escócia, a Ilha do Príncipe Eduardo, mas principalmente o New Brunswick. Então, eu entrei em contato com o Museu Acadiano, conheci uma universidade que estuda muito isso, chamada Universidade de Moncton, que fica no New Brunswick, que é uma província daqui, como já disse.
E a partir dali eu escrevi um artigo para a UERJ, apresentei um trabalho científico na UERJ sobre os acadianos, publiquei algumas coisas no Brasil. E dos acadianos, eu fui descobrindo o Canadá como um todo, que é um país enorme, com uma diversidade cultural imensa. Portanto, eu diria que eu não só estou no início dessa descoberta, como eu sei que não vai dar tempo nessa vida de eu dar conta desse Canadá enorme que tem aqui. Ninguém daria conta dele, né? Agora, André, Pois não, Lu, pode falar. desculpa. É que você começou a falar dos museus e isso para mim sempre foi uma coisa que pesou muito a questão dos museus em si, né? Aqui no Brasil a gente não pode dizer que a gente não tem bastante museu. A gente relativamente tem muito museu, mas a gente não tem a cultura de visitação a museus. Então, a gente pouco tem visitas a museus, visitas guiadas pelas escolas, a gente não tem, por hábito, frequentar os museus nos nossos fins de semana, não é um hábito familiar, né? Não se cria esse hábito quando você é criança de final de semana juntar a família, pai, mãe, filhos, visitar um museu. E isso acaba que a juventude não vai ao museu. Então, as pessoas não costumam ir no museu. Como funciona essa cultura de visitação ao museu no Canadá como um todo? E como funciona essa cultura das escolas em todos os níveis, ou seja, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades? Como que funciona essa ligação de academia e museus? Luzimar, você tem toda a razão. Aliás, no Brasil, eu diria que a gente tem, inclusive, uma cultura antimuseológica. No próprio imaginário popular, quando você fala de alguma coisa velha, sem uso, alguma coisa que você acha que não presta, você fala assim, isso aí é coisa de museu. Né? E você vê como é que isso está enraizado no nosso imaginário popular. Né? A ideia de que o museu é alguma coisa que guarda coisa velha. Olha, faz muito tempo que os museus assumiram uma característica de centros culturais contemporâneos. Os museus hoje falam do presente, falam do passado, eles continuam tendo a vocação de conservação, mas também falam do presente. Um bom exemplo disso, e aí eu não vou nem falar do Canadá inicialmente, é o Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. O Museu da Gente Sergipana é um museu relativamente novo, e ele tem a função não só de conservar aspectos culturais do Sergipe, mas ele tem todo um projeto de multimídia, ele tem toda uma linguagem contemporânea para falar do Sergipe de hoje. Agora, eu não sei, nesses tempos que a gente está vivendo de Brasil, eu não sei se esse museu sobreviveu, né, à crise que o Brasil tem nesse momento. Mas até onde eu lembro, eu tive lá já tem alguns anos, era um dos museus. Ele é muito pequenininho, mas ele é uma caixinha, ele é um laboratório dessa nova museologia que deveria estar surgindo no Brasil. A professora Janaína Mello, da Universidade Federal de Sergipe, hoje, inclusive, explora isso. Ela faz se não me engano, ela faz um segundo doutorado em museologia. Aqui no Canadá, a cultura de museus ou de instituições culturais museológicas é imensa, evidentemente. Financiamento do governo, não existe propriamente um Ministério da Cultura aqui, existe um órgão federal, mas existem diretórios culturais das províncias. O Canadá é uma confederação, né? Então as províncias têm muito poder. Mas existe um compromisso com Ottawa, que é a capital do Canadá, da promoção não só da cultura, como das instituições museológicas. Eu moro numa província muito privilegiada, que é Ontário, muito privilegiada por causa dos seus recursos naturais. Lembremos, o Canadá é um país ártico, gelado. Existem províncias aqui onde as temperaturas chegam a menos 40 graus negativos. Uma província de Nunavut, por exemplo, né?
Então, eu moro numa província que tem uma cultura de museus imensa. Agora, outras províncias menos populosas, com menos recursos, também têm boas inserções museológicas. Ainda hoje, tivemos hoje aqui no Canadá uma polêmica enorme, porque amanhã vai ser inaugurado um museu muito importante em Winnipeg, que é a capital da província de Manitoba, que é uma das províncias mais pobres do Canadá, embora seja uma província semi-petrolífera, agrícola, que tem muito dinheiro circulando. Ela é uma província muito pouco habitada comparada com províncias como Ontário e a Colômbia Britânica. E amanhã vai abrir um museu incrível em Winnipeg, só para exposição da cultura, dos artefatos, da história, das narrativas e da arte Inuit. I-N-U-I-T. Preconceituosamente, nós sempre chamamos os Inuits de esquimós. Então, só para vocês saberem de que a gente está falando. Agora, esse nome, esquimó, é um nome horrível. Ele é um nome muito carregado de colonialismo, de preconceito contra o elemento autóctone e contra o elemento indígena no Canadá. Então, hoje a gente não usa mais a palavra esquimó. A gente usa a palavra Inuit. E o Winnipeg amanhã está inaugurando uma baita exposição. Serão 3 dias de tour virtual e depois vai abrir para o público e presencialmente. Mas qualquer um de nós aqui pode ir a essa exposição amanhã e durante os próximos 3 dias vai ter visita guiada virtual só sobre a cultura Inuit, que é uma cultura fortíssima aqui no Canadá. Os Inuits têm não só a sua própria língua, como a imprensa dos Inuits é na própria língua, a escrita deles não é uma escrita que a gente consegue ler, é muito diferente. Então você tem toda uma literatura, toda uma imprensa, todos os documentos oficiais do Canadá têm que ser impressos em inglês, francês. Em alguns momentos eles são impressos em Anishinaabe, mas obrigatoriamente eles também são impressos em Inuit. E a gente vai ter essa oportunidade amanhã. Só para você ter uma ideia de como é viva essa questão aqui, está tendo uma verdadeira briga, porque a exposição vai ser permanente, ela vai se dar em Winnipeg, como eu falei, mas a cultura Inuit é do norte do Canadá. Winnipeg é aqui do lado. A cultura Inuit, a civilização Inuit, ela está lá no Ártico. São os, Hoje tem uma província própria, relativamente recente, chamada Nunavut. Eles falam uma língua muito específica, chamada Inuktitut. E a capital dessa província é Iqaluit. Então, o pessoal de Iqaluit queria que fosse lá. Só que o objetivo, claro, faz parte, é legítimo esse pleito deles, mas o objetivo desse museu é educar o Sul. É nos educar aqui embaixo sobre eles lá em cima. Então, o Ottawa decidiu, junto com a província de Manitoba, que a exposição deveria ficar aqui para sempre, porque nós precisamos ser educados sobre quem são eles lá em cima. Né? Então, o museu ele também tem essa função de estabelecer uma linguagem educativa sobre quem é esse Canadá com mais de 270 línguas diferentes, com mais de 300 nações diferentes dentro dele. Eu queria acrescentar umas coisas, né? Algumas pessoas estão participando, estão escrevendo aqui. A Ilana, eu acho que é o nome dela, não consegui registrar. Ela falou que o problema daqui do Brasil de acesso aos museus são os preços, né? Que são realmente muito caros, alguns não são públicos, né? E uma outra questão que a Rosânia colocou é que muitas pessoas, né? Isso eu lembro muito bem do professor falar, que quando levou uma turma ao CCBB, né, os alunos não imaginavam que aquele centro, o CCBB é o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica aqui no Rio de Janeiro, também tem em São Paulo, outros lugares, que aquilo era de graça, que aquilo era um direito deles estarem ali presentes, né? Então, a gente tem também essa cultura de segregação de determinados espaços que são públicos, né? Os museus, nesse caso, nesse sentido. Então, é muito interessante você colocar dessa forma essa questão desse museu
dessa população que era considerada esquimó, de uma forma pejorativa, falando, e aqui a gente não tem esse acesso. Mesmo os museus que são, digamos, populares, né, seriam populares, na verdade, esse que é o papel do museu, ser um lugar de memória, da nossa memória, da memória da sociedade brasileira, e a gente não tem acesso a isso, né? Então, Como é que você vê isso, né? Você está aí e você vivenciou isso aqui. eu sempre me surpreendi muito, enquanto eu lecionei no Brasil, e os meus alunos que estão assistindo a live certamente podem atestar o que eu estou falando agora, eu sempre tive sempre foi muito frequente para mim levá-los, tirá-los de sala de aula. Claro que a sala de aula é um espaço importante, mas sair do espaço sala de aula, sair do campus universitário é essencial para que você possa estabelecer uma linguagem diversificada de aprendizado. Então, eu sempre saí muito com eles. Num dado momento, e como eu sempre trabalhei para iniciativa privada, num dado momento isso foi ficando mais difícil, porque por entraves jurídicos eu já não podia mais sair tanto, eu tinha que ser pago para isso, e a iniciativa privada não queria me pagar, ou dizia que não era possível me pagar. Os alunos tinham que estar segurados para sair comigo, né? Então tinha que ter um seguro caso acontecesse alguma coisa. Não é fácil você fazer isso, né? E tudo isso aqui no Canadá é profundamente planejado para que o professor tenha essa capacidade de sair com os alunos. A gente, por exemplo, imagina que por causa do inverno aqui, os alunos ficam todos confinados dentro da escola porque é quentinho, porque tem aquecedor. Eu também achava isso. Mas é surpreendente como os professores empurram os alunos para fora da escola para que eles possam experimentar o frio e criar resistência a esse frio e entender que o país, Canadá, é definido pelo frio. É um país que é definido pelo inverno. Então, é muito surpreendente. Às vezes eu saía durante o inverno aqui. Agora, por exemplo, eu vi isso. Para ir ao supermercado, para ir à farmácia, e eu via as aulas acontecendo fora da sala de aula. Na quadra da escola, às vezes menos 17, menos 15. Os alunos estavam... Porque era importante criar essa ideia de que a sala de aula ela não se restringe àquele espaço em que você senta para passivamente ouvir o professor. Então, eu sempre saí com os meus alunos, eu sempre experimentei com os meus alunos uma estranha sensação de que eles estavam saindo pela primeira vez, de que eles estavam indo ao museu pela primeira vez na vida deles, de que eles estavam entrando numa instituição cultural pela primeira vez na vida deles, o que não é verdade. Em algum momento eles foram com os pais, em algum momento eles foram com a escola, não com a frequência que nós gostaríamos, mas sem esse projeto de criar, como a Luzimar falou no início, esse hábito, essa cultura museológica que é fundamental para você criar uma cidadania ativa. Agora, as nossas elites no Brasil nunca estiveram interessadas, como dizia o Darcy Ribeiro naquele fantástico livro O Povo Brasileiro, nunca estiveram interessadas numa cidadania ativa, porque uma cidadania ativa é perigosa na cabeça dessas elites, quando na verdade não é. Se existe alguma coisa que vai de fato produzir um Brasil rico para todos, não da mesma forma rico para todos, mas rico para sustentar, inclusive as próprias elites, é um Brasil com cidadãos ativos, pensantes e críticos. Mas não, sempre houve esse divórcio, esse medo. O Canadá não é um paraíso. Não é. Temos muitos problemas aqui. Há problemas raciais no Canadá. Há problemas raciais contra... Você vê, os inuits eram chamados de esquimós. Ainda tem um grande preconceito. Existe uma violência imensa contra os indígenas aqui ainda. Há um enorme preconceito contra negros no Canadá. Isso é alguma coisa que se dilui pelo país. O movimento Black Lives Matter cumpriu um enorme papel aqui no Canadá de uns tempos para cá. Ele fez muito bem ao Canadá, né? Agora, o Canadá, apesar desses problemas, ele enfrenta fantasmas, né? A sociedade canadense ela vai para a briga com relação a isso. Então, aqui você tem o mês
dos indígenas, em que você vê no Jornal Nacional só a cultura indígena sendo falada do ponto de vista cultural. Você tem o Mês dos Negros, você só tem cultura negra sendo falada no Jornal Nacional. Autores negros, peças de teatros negros, coreógrafos negros. Né? Então você tem um enfrentamento dessa questão aqui. Eu acho isso muito, muito interessante. Então, eu sinto muita inveja dos professores daqui, porque eles têm, apesar de tudo, o canadense reclama demais do Canadá. Eu nunca vi um povo reclamar tanto do seu próprio país. E eu estou sempre falando. Deixa eu falar um pouco sobre o Brasil com vocês. Eu também. E aí eles ficam perplexos, né? E aí começa um discursinho de não, a gente não está tão mal assim. Mas eu acho que essa reclamação permanente é importante para uma sociedade. Finalizando, essa cidadania ativa, que no Brasil é sempre vista como um perigo pelas elites, aqui no Canadá, o país não se sustentaria sem uma cidadania. Porque ele é o segundo maior país do mundo, geograficamente falando. Ele tem uma natureza absolutamente hostil, embora linda e diversa, mas hostil, com um horário marcado. No dia que começa a primavera, é o dia que o passarinho começa a cantar. Então, na noite anterior, não tem passarinho cantando. Começa no dia que começa. Não é aquela estação que vai entrando. Né? Então, é um país muito marcado por uma natureza muito hostil e com uma população ridícula. O Canadá tem 36 milhões de habitantes. Só. Então, se não houver uma sociedade ativa, o país não se sustenta economicamente. Então tem que ter investimento em educação e cultura, não tem jeito. Então, similaridades em relação ao Brasil e Canadá, em termos da história, vamos falar, né? Porque o Canadá também é um país de origem colonial, como o Brasil é, mas o Canadá tem uma outra história, caminhou por uma outra direção. Como é que você vê essa questão dessa multiplicidade cultural? A gente já falou dos museus, mas em termos musicais, em termos da literatura, né? Porque a gente tem bastante música, a gente tem uma cultura musical muito forte no Brasil também, uma cultura literária também, mas eu acho que faltam leitores, né? Pessoas que absorvam tudo isso. Como é que é isso no Canadá? Né? Você está falando dos jornais, que os jornais falam desses temas que são importantes para a cultura negra, do movimento indígena e tal. Como é que você pode trazer isso para o Brasil comparar? Assim? Olha, eu diria que o Brasil é um dos países que tem mais importantes pujanças culturais no sistema internacional. É um país que tem um potencial cultural gigantesco. Essa palavra não é minha, não. Quem disse isso foi o ministro da Cultura Francisco Verfort. Isso já tem mais de 20 anos. Ele chamou atenção nisso numa cerimônia em que ele condecorava Bibi Ferreira e ele foi entrevistado por um jornalista e ele falou, olha, a pujança cultural do nosso país. E eu não sei se faltam leitores, eu acho que falta uma política de leitura pública. Eu acho que falta uma política cultural com uma gestão que tenha como objetivo não só tornar a cultura um produto interessante, como tornar a cultura ou as políticas culturais alguma coisa universal como um direito da população. Tá? Agora, do ponto de vista da diversidade cultural, o Brasil é uma coisa imensa. O Canadá igualmente. E eu acho que tanto o Brasil quanto o Canadá têm essa capacidade, essa pujança cultural em função dos seus passados coloniais. Quer dizer, claro, a gente está vivendo um momento de profunda crítica do colonialismo, a gente vive talvez o mais interessante, mais maduro momento pós-colonial, mas é na colônia, é esse passado colonial que a forceps criou essas duas potências culturais no continente americano, dentre outras, mas aqui a gente está explorando essas duas, que são o Brasil e o Canadá. Então isso é um paradoxo, né? Porque a colonização foi assimétrica, agressiva, violenta, né? Terrivelmente
agressiva, né? Mas, ao mesmo tempo, ela provocou uma imensa pujança cultural. Então, por exemplo, quando a gente fala na cultura indígena no Canadá, na cultura das First Nations, porque a gente não chama de indígenas, isso tem a ver com esse passado colonial, onde o elemento indígena foi dominado, foi explorado, mas nunca se rendeu. Aqui no Canadá, as nações indígenas forçaram a coroa francesa e a coroa britânica a criar tratados de reconhecimento dessas nações indígenas. Então a gente tem todo um problema de fato de violência aqui com relação ao elemento indígena, mas os indígenas aqui são considerados hoje no Canadá nações soberanas. É assim que eles são chamados. Por exemplo, os Chamatawa são tratados na mídia, na televisão, como a nação soberana dos Chamatawa. Os Anishinaabes são tratados como a nação soberana dos Ojibwas, dos Anishinaabes, né? Dos Iroqueses. Então você tem, apesar ainda desse resquício colonial assimétrico e agressivo, você tem uma capacidade de autoafirmação dos indígenas aqui que, por exemplo, a gente não vê em outros setores, em outros lugares da América Latina. E, bom, no Brasil nem se fala, porque a autoafirmação no Brasil é uma piada. É uma piada de péssimo gosto. Né? O que nós estudamos de cultura indígena no Brasil, nas nossas escolas e nas nossas universidades? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aqui, para você aprender uma língua indígena, por exemplo, eu tenho muita vontade de aprender a Anishinaabe. Muita. Porque é a língua, Luzimar falou dos museus, é a terceira língua dos museus. Em todos os museus no Canadá, pelo menos nesse Canadá do lado de cá, do Atlântico, né, onde eu estou, as línguas são inglês, francês e Anishinaabe. Para você aprender Anishinaabe, você precisa de uma autorização aqui. Porque você não pode acessar essa língua assim. Você vai ser não só acusado de apropriação cultural, como você... Onde é que está o respeito a essa língua? Né? Eu me lembro que eu ganhei de presente, logo que cheguei aqui, eu ganhei de presente um instrumento de percussão indígena, a Anishinaabe, uma espécie de tambor. E eu fiz uma apresentação musical com os amigos, peguei o negócio, comecei a tocar. E num dado momento eu falei, peraí, não, eu não posso tocar esse instrumento, eu não sou Anishinaabe. Eu ganhei isso como uma lembrança. Eu tenho que respeitar esse instrumento. Eu não posso fazer disso um pandeiro de samba. Né? O pandeiro de samba existe. Eu preciso de um pandeiro para tocar samba. Então você tem aqui, apesar de não ser um paraíso, você tem todo um reconhecimento dessa cultura indígena. Uma outra questão aqui interessante é esse encontro entre o elemento europeu e o elemento indígena produziu um outro povo que tem uma agenda cultural imensa no Canadá, que desempenhou um papel histórico profundo no Canadá, que tem uma língua própria, e eles não são indígenas, mas eles também não são europeus. Não é o Canadá caucasiano branco. Mas você vai ver muita gente aparentemente caucasiana e branca, mas que não é caucasiana e branca. Eles são os Métis. M-E-T-I-S. Métis. E eles são um povo próprio. Isso é extraordinário. Eles falam uma língua muito interessante, que é uma mistura de vários, eu vou utilizar uma palavra preconceituosa, de vários dialetos locais com inglês, com francês, sobretudo, e desempenharam um papel, e ainda desempenham um político imenso. Eles desencadearam revoluções aqui. Não? Os Métis. E é lógico, a gente, eu soletrei para vocês, né? Parece mestiço, né? Métis, mestiço. Mas não é bem isso. Não tem a ver com essa mestiçagem tropical e ibérica que a gente chama, né? Que a gente estuda no Brasil e que, por exemplo, Gilberto Freire, de alguma maneira, transformou, né, numa espécie de espírito
nacional, muito bem-vindo. Não, não. Aqui foi porrada, foi embate. Os Métis desempenham um papel de autoafirmação incrível no Canadá. Eles ainda são vítimas de muita violência, mas eles vão para o embate. Então você tem que os indígenas, os franco-canadenses, os canadenses britânicos, os Inuit, antigos esquimós, que não são indígenas, não são chamados de indígenas, e os Métis, são os 5 grandes grupos culturais do Canadá. E esses 5 grupos possuem 50 tons de cinza. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os estudos culturais nos Estados Unidos, eu fiz parte de um projeto na Universidade de Nova York para estudar isso em 2017, cultura norte-americana, estadunidense. Os Estados Unidos se fundaram a partir do conceito chamado melting pot, que é pegar tudo, colocar num caldeirão e produzir esse novo homem americano. O que é uma fantasia, mas é uma fantasia interessante. A ideia do melting pot. O Canadá não assume essa ideia de melting pot. Aqui no Canadá, os estudos culturais entendem o Canadá como um mosaico. Essa é a palavra que se utiliza para definir culturalmente o país. Ele é um mosaico de culturas que criou, que formou e que vem produzindo. Mas ele não é um melting pot, porque essas culturas todas, elas se expressam, ainda que interconectadas, elas se expressam de forma muito autônoma. Então, é um troço de doido o Canadá. Eu sofri muito preconceito aí no Brasil, quando eu disse que eu ia começar a estudar Canadá. Alguns colegas disseram, mas o Canadá não tem a menor graça, é um pico-chuchu, ninguém quer saber de Canadá. O Canadá é uma grande descoberta. Talvez seja a maior descoberta da minha vida em termos intelectuais. Agora, eu tenho uma questão, voltando à questão da apropriação cultural, que eu fiquei pensando. Como é que você vê a questão da apropriação cultural aqui no Brasil, que é um debate também muito polêmico, né? Você estava falando dessa questão do respeito, né? Que você teve esse instrumento. Como é que você identifica isso aqui no Brasil, vendo isso de fora, né? Vendo do Canadá. Olha, eu acho que no início, quando esse termo começou a ser trabalhado, eu tive uma reação muito grande a ele. Mas, assim, eu acho que o professor, o historiador e o intelectual não podem ser aquilo que o Bourdieu chamou de classes falantes apenas. Eu acho que nós, professores, estou falando para nós três aqui, para quem está nos ouvindo, nós precisamos aprender também a ser classes ouvintes. Ou seja, um professor, um historiador que não escuta, que não cresce com o ouvir, e só fala o tempo todo, você não tem nenhum processo rico intelectualmente com isso. Então, no início, eu resisti muito. A primeira vez que eu ouvi esse termo teve a ver com aquela história do turbante da menina que tinha câncer, que utilizou aquele turbante. Todo mundo começou a dizer que era apropriação cultural, né? Não tinha o direito de usar aquele turbante porque ela não era negra. E, evidentemente, que eu fui em defesa da menina porque achei agressiva a abordagem contra ela. E, evidentemente, conversando não apenas com colegas, mas com alunos negros, eu fui entendendo que, ao longo de séculos no Brasil, a referência, a narrativa, a linguagem para falar de outras culturas no Brasil que não fosse a cultura branca era uma linguagem criada pelos próprios brancos. E isso definia para sempre o que era o outro. E é muito importante, para que uma sociedade seja de fato viva e democrática, é muito importante que o outro tenha direito à sua própria linguagem. Porque linguagem é tudo. Né? Você se lembra, na UERJ, quando a gente foi estudante de história na UERJ, a palavra da moda era representações.
por causa Uhum. do Roger Chartier. Só se falava em teoria das representações, e representações aqui, e representações aqui. Eu diria que a palavra da moda hoje é linguagem. Linguagem é tudo. Então, se esses grupos não tiverem direito à sua própria linguagem, né? Quando a gente escuta alguém ainda hoje falando, usando a expressão criado mudo. Ah, o criado Uhum. mudo. Eu me lembro que uma aluna minha da Universidade Veiga de Almeida, negra, falou assim: professor, o senhor já ouviu falar na expressão barriga ruim? Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Mas é uma expressão muito comum em determinadas regiões do Brasil. Quando uma criança, uma mulher branca, casa com um negro e tem um filho negro, ou um filho que não seja branco. E essa aí tem barriga ruim. Uhum. E se os negros, estou falando dos negros especificamente, também tem os judeus, também tem os indígenas, os chineses, sei lá, os uigur. Se o outro não tem direito à sua própria linguagem, é muito complicado. Então, eu acho que a ideia de apropriação cultural, o conceito de apropriação cultural, é uma espécie de contrapeso interessante que vai sempre nos chamar a atenção para o seguinte: cuidado. Cuidado, porque você está pisando no território que é do outro. Isso não significa que você não possa falar do outro, mas existem ferramentas para você falar do outro. Não se pode falar do outro de qualquer maneira. Em qualquer instituição cultural, a nossa live é sobre cultura, correto? Em qualquer instituição cultural canadense, em qualquer universidade qualquer, em qualquer salão de música, qualquer salão de arte, antes de uma aula, antes de uma conferência magna, antes da inauguração de uma exposição ou de um concerto, vai pegar o microfone e vai falar: a Universidade de Toronto, ou sei lá, o Centro Cultural tal, reconhece que foi construído em território sagrado para os Anishinaabe e agradece à nação Anishinaabe por hoje poder fazer usufruto desta terra onde se encontra a universidade. Eu ouvi isso várias vezes. E várias vezes, quando eu digo várias, todas as vezes que eu fui numa instituição cultural, eu ouvi isso. A sinagoga a qual eu pertenço aqui no Canadá agora, o Templo Emanuel, nós estamos estudando, eu faço parte de um comitê da sinagoga que está estudando isso, estudando a possibilidade de agora, quando voltar, né, os encontros, é uma sinagoga grande, todas as vezes que a gente começar um serviço religioso na sinagoga, a gente também vai identificar qual era a nação que habitava naquele território onde a sinagoga é, Bayview, o nome desse território, desse bairro daqui de Toronto, e a gente vai criar um texto também para homenagear os povos que habitavam aquela região e agradecer a esses povos por estar utilizando aquele território. André, desculpa se eu te cortei, se eu fui deselegante. Você, um pouquinho antes dessa sua fala, você falou que você utilizou um equipamento que você ganhou e você falou do samba, que aquilo Sim. não era um pandeiro. E aí você me remeteu a uma das nossas expressões culturais mais múltiplas no nosso país. Né? A nossa musicalidade é de uma maravilha. Eu sou encantada pela música brasileira. A batida do samba, para mim, é uma coisa que é impossível para mim. Tem duas batidas no Brasil, na música brasileira, que para mim é impossível ouvir e ficar quieta. Samba e forró, para mim, são duas coisas. Aliás, o forró eu não preciso de muito. Um triângulo e um pandeiro já me tira do chão facilmente. E a bateria de uma escola de samba me leva para qualquer lugar. Sou facinho, facinho. Quando você toca esses dois ritmos, eu sou muito fácil. O que você pode nos falar sobre a música canadense? A gente tem mais 15 minutos de live. Como disse... Eu quero fazer uma pergunta também para o André, que é referente à história do Canadá, que ele vem estudando, e que você falasse sobre as suas pesquisas sobre a história do Canadá, que você falou que foi uma grande descoberta, sobre o Jornal do Toronto, se possível, e da visita do imperador, né, que muito me atrai, a visita do nosso imperador Dom Pedro II.
Ok, vou responder a pergunta da Luzimar, vou tentar lembrar de tudo que você perguntou, Luciana. A música canadense é outra descoberta assim, incrível. Porque o Canadá ele foi criado por dois grandes impérios, que são a França, o Império Francês e o Império Britânico. Mas os franceses e os britânicos que fizeram o Canadá, junto com os povos indígenas, muitas vezes contra os povos indígenas, são franceses e são britânicos que trouxeram as suas tradições e o mosaico dessas tradições para cá. Então, por exemplo, a gente tem uma pequena ilha no Canadá, que é uma província. É uma província inteira, mas é uma ilha, chamada Ilha do Príncipe Eduardo. Só na Ilha do Príncipe Eduardo você tem 3 ou 4 tipos de danças diferentes. Uhum. Só na Ilha do Príncipe Eduardo. A gente tem uma região do Canadá, que antigamente era chamada de a Pedreira, The Rock. Na verdade, é uma das regiões mais lindas do Canadá, chamada Newfoundland. Que, inclusive, se tornou parte do Canadá tardiamente. Foi a última colônia britânica aqui no hemisfério norte. Foi no século XX que Newfoundland se tornou uma província canadense. Newfoundland é uma província atravessada, do ponto de vista musical, por uma repaginação, por uma antropofagia da música irlandesa e da música escocesa. Então você tem uma musicalidade irlandesa com concertina, que é um instrumento que a gente não conhece no Brasil. Uhum. Que é um instrumento lindíssimo, é uma pequena sanfona que você usa com as mãos, que a gente via muito nos desenhos animados quando a gente era criança. Você vai certamente lembrar desenhos da Disney. Então a concertina é um instrumento tipicamente canadense, repaginado, antropofagiado por esses que vieram primeiro para cá. Então você tem Newfoundland, Ilha do Príncipe Eduardo, que são 2 exemplos de uma musicalidade incrível, com expressões ainda hoje artísticas muito vivas. Os canadenses têm muito orgulho da sua, e aí entre aspas, folk music. E não é música folclórica, Uhum. apesar da gente estar chamando de folk music, não é música folclórica, não é batatinha quando nasce, esparrama. Não é o cravo brigou com a rosa, é uma música viva hoje. Você tem concerto de folk music, você tem o que você tem de jazz club. Nos Estados Unidos você tem de bar folk music. E não é música country norte-americana. Então você tem toda uma musicalidade, por exemplo, dessas regiões, Newfoundland, Ilha do Príncipe Eduardo, que tem essa raiz Irish, irlandesa, essa raiz escocesa, mas que um irlandês da Irlanda e um escocês da Escócia vai dizer, não, isso não é daqui, isso é de lá. Então, o mesmo processo antropofágico que a gente teve e que os modernistas denunciaram em 22, a gente vê aqui. Agora, quando você pisa numa província como a Nova Escócia, só pelo nome, você já vai ver que todas aquelas danças de pé, de mão, de bastão, danças com bastão, né, de passar o bastão para cá, de passar... Isso ainda hoje é muito vivenciado. Tudo aquilo que se vivia na Escócia, você tem na Nova Escócia de outra forma. Também repaginado. E muitas vezes perdido. Aquilo que se perdeu na Escócia se preservou na Nova Escócia. Quando você vai para o outro lado do Canadá, especialmente para as pradarias, e as pradarias são as províncias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colômbia Britânica, você tem uma influência muito grande da cultura caipira, porque são regiões de gado, são regiões de profunda vivência cowboy, e você tem toda uma folk music
que lembra, de alguma maneira, a folk music norte-americana, só que com um sabor indígena. Você tem indígenas, grandes artistas indígenas, que produzem folk music no Canadá, com esse sabor indígena, com expressão. São artistas nacionais. A diversidade musical no Canadá é imensa. E a mesma obsessão que você, eu, Luciene, temos por samba, essas pessoas aqui, o canadense, tem pela música folk irlandesa, neo-irlandesa, neo-escocesa, neo-francesa, porque no Quebec você tem toda uma música camponesa, caipira, franco-canadense, que é fortíssima, é lindíssima, vale muito a pena ouvir. Né? Então, acho que tem uma diversidade enorme. Eu descobri o Diário do Imperador Pedro II, que está lá no Museu Nacional de Petrópolis, perdão, no Museu Imperial de Petrópolis. Eu descobri as passagens referentes à vinda dele aqui a Toronto, em 1876, e isso provocou um artigo meu no Jornal de Toronto, que qualquer um pode acessar. Só entrar no Google, colocar Jornal de Toronto, André Sena, e vai aparecer o primeiro link, são todos os meus artigos. Eu sou colunista do Jornal de Toronto aqui e pretendo fazer ou um segundo doutorado ou um pós-doutorado para entender as relações, e aí as relações políticas, diplomáticas de preferência, entre o Canadá e o Brasil. Isso é um sonho que eu tenho, uma coisa que eu gostaria. Agora, um ambiente acadêmico aqui é altamente competitivo. Eu preciso me preparar muito para ser aceito ou num doutorado ou num pós-doutorado aqui, e é o que eu tenho feito nesse momento. André, escreveram aqui que seria maravilhoso se você fizesse uma playlist com músicas do Canadá e disponibilizasse no Spotify. Farei isso com o maior prazer. Eu só preciso que alguém me ensine como fazer uma playlist para disponibilizar no Spotify. Mas eu sigo podcasts de música canadense, eu ouço diariamente música canadense e faço playlist com o maior prazer. Uma outra coisa que eu também estou fazendo, eu estou escrevendo um livro que vai demorar para ficar pronto, porque eu tenho outros projetos, né, com a própria Luciene, enfim, quem sabe com você, Luzimar, no futuro também. Mas eu estou escrevendo um livro chamado História do Canadá para Brasileiros, que é um livro cujo objetivo é escrever sobre a história do Canadá, né, como história concisa do Brasil, do Boris Fausto, sem querer comparar, né, porque a grandeza do Boris Fausto não é a minha, mas o objetivo é criar um manual de história canadense para os brasileiros conhecerem esse picolé de chuchu, como me disseram quando eu fiz pesquisas, que é o Canadá, que é, de fato, um país muito interessante de se entender e de se estudar. A E você Rosa... está feliz morando aí? Ah, desculpa, Luzimar, que somos três. Não, imagina, eu só ia falar que a Rosane escreveu que queremos mais live com o André, e a mesma quero. pessoa que é o jornalismo necessário, eu não sei quem é, mas enfim, o nome aparece como jornalismo necessário, escreveu que maravilha com relação à sua resposta da playlist. Jornalismo Necessário é um ex-aluno meu que tem um projeto muito interessante de compilar notícias do dia e colocar no Instagram para a gente entender melhor o que está acontecendo com a rapidez que muitas vezes tem da gente. Sigam ele. Olha, interessante. Prazer, Olha, Renan. Obrigada. Prazer. E André, você está feliz morando aí no Canadá? Como é que é? Você sente muita falta do Brasil? Calor no Brasil? Você sente falta do calor? O inverno aqui é sempre um desafio para mim. Para o Fábio, menos. Ele lida de forma absolutamente audaz com o inverno. Eu, menos. Mas não é um problema. Né? Esse inverno foi bastante rigoroso. Não é um problema. Se eu estou feliz aqui, eu não acredito numa felicidade plena. Eu acredito em instantes felizes. Eu tenho instantes muito felizes aqui no Canadá, e tem instantes de muita saudade. Evidentemente, a minha referência é o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Né?
amigos estão lá, vocês estão aí, a minha família está aí, né? Especialmente a minha mãe. Mas o Canadá é um lugar muito, muito especial para mim. Eu vivo bem aqui, eu gosto daqui. Não tenho vontade de sair daqui, não. Ah, fiquei, que a pandemia aqui tá, pô. A pandemia inteiro, né? Mas aí no Brasil você tem um time que joga a favor da pandemia de forma impressionante. Nunca vi tanta competência em, né, espalhar a morte pelos quatro cantos. Parabéns. Bom, nós temos mais 4 minutos de live antes que acabe o nosso tempo. Vai ser contado já já. Então, Eu gostaria de agradecer a todos e, né, Luzimar, a gente podia pedir para o André dizer quais canais que as pessoas podem te encontrar, que você está publicando, que você vai publicar, você já falou, mas como as pessoas podem te encontrar de fato? E, Luzimar, por favor, desculpa, eu te cortei, né? Cara, a gente quer ouvir, diga lá. na verdade, eu só quero agradecer a todo mundo. Foi um prazer enorme te ouvir. Te ouvir é sempre, sempre muito bom, André. E, por favor, dê os seus canais. A gente está aqui no Sarau. Nos vemos em breve, com certeza. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Luzimar, a cultura pesqueira aqui no Canadá é uma coisa impressionante, viu? Especialmente do Atlântico. De fato, especialmente a pesca às lagostas. Tem toda uma cultura pesqueira. Pode ser um objeto interessante para uma futura pesquisa sua, porque eu sei que você se debruça muito sobre esse objeto. Embora já deva estar pensando em 1 milhão de outras coisas, mas esses nossos primeiros objetos sempre ficam na gente. Então, quando puder, dê uma olhada na internet sobre a questão pesqueira aqui no Canadá Atlântico. É uma coisa muito bacana, muito complexa e muito desafiadora também. Nádia, ano que vem Jerusalém, tá bom, com certeza. Eu amo Jerusalém. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês. Vocês podem me encontrar aqui no Instagram, no Facebook, né? Ou no meu e-mail, que é andrecenajai@gmail.com. Eu tenho um outro e-mail que é mais fácil, que é andrecena@mail.com. E no Jornal de Toronto, né? E o Jornal de Toronto, eu não tenho o e-mail do Jornal de Toronto, mas você pode ler as minhas colunas lá no Jornal de Toronto. A gente se encontrar é a coisa mais fácil do mundo. Perfeito. Gente, muito obrigada. Luzimar, minha amiga, que está em Guarulhos, a gente fazendo Guarulhos, Rio de Janeiro, Toronto, maravilha. Muito obrigada, Um gente. abraço, pessoal. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que a gente conversou. Te aguardamos numa próxima, com certeza, que temos, né, coisas a falar futuramente. Um beijo. Um beijo, gente. Shirley, beijo. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.